Story Moves or Prime Festival. A ideia de produzir essa animação do The King of Fighters surgiu porque, primeiro, eu tive o desprazer de ver o filme, o live action americano que fizeram. Uma porcaria, misturou um monte de coisa que não tinha nada a ver com a série. O Rugal é um anão de 1,5 m de altura. Então eu quis fazer também por causa disso, também porque praticamente nunca se produziu nenhuma animação de The King of Fighters. E também teve a animação do The King of Fighters, o OVA, chamado Another Day, que era mais para divulgar o spin-off em 3D, Maximum Impact. Tem uma animação boa assim, do estúdio IG, mas não tem nada a ver com a história do jogo original. Então, um dos motivos que eu quis fazer também foi por causa dessa pouca produção de The King of Fighters no termo anime. Mas teve outras coisas assim que me inspirou nesse trabalho. Eu decidi fazer uma história original, não baseada em nenhuma das sagas, mas que tivesse ligação, principalmente com a saga Orochi. Eu fiz o personagem original, o único que eu criei original, o vilão, no caso, basicamente, que é o Ryugo Gakiro. Fiz ele baseado meio que é a força total. Eu espero seguir esse rumo, que eu acho interessante. Então eu tenho feito bastante coisa assim para adiantar o filme. Fora que também eu tive que fazer basicamente dos frames até background, até a edição no After Effects. Eu tive que botar a mão na massa mesmo, porque eu, quando era mais jovem, assim, adolescente, ainda não tinha nem computador, muitas pessoas me chamavam para desenhar, assim, participar de grupinhos aqui e acolá, e aqui a gente sabe, no Brasil é meio complicado, porque o pessoal não tem compromisso com nada. É uma coisa que não dá dinheiro, talvez só a longo prazo. A animação não tem tradição no Brasil, a não ser o Maurício de Souza e agora o pessoal de outros grupos, como o do Copa Studio também. Então é uma área bastante complicada de ter investimento, de crescer nesse país, a não ser que você seja muito bom e tenha os contatos certos. Em 60%. Tô renderizando aqui.
primeira etapa. Aqui em São Paulo tem gente recolhida, encolhidinha dentro de casa nesse momento. É impressionante, não está escrito. Pra mim, apesar do tempo esparso, eu tenho conseguido desenvolver bem o trabalho. Ainda mais eu tenho feito também meus mangás, tanto o Sanjiro quanto o Fullmetal Galaxy. Tenho tentado desenhar os capítulos e publicar eles no blog e em outros canais, a melhor regularidade que eu posso ter. Tenho tentado manter a qualidade dos mangás, a regularidade deles e produzindo também animação. Estando sozinho é um pouco complicado, mas ao mesmo tempo você tem um controle total da produção. Você pode mudar aqui e acolá sem nenhum editor, sem nenhum produtor te enchendo o saco, falando que tá errado. E às vezes você sabe que aquela cena tá certa, pode incluir ela. Você mesmo é o seu próprio produtor. Isso daí da produção independente é uma das melhores vantagens. Se você não gostou, você corta a cena, entendeu? É você que escolhe a cena que vai entrar, você que escolhe aquele corte, você que escolhe a música que vai ser, se é incidental, qual vai ser a música do Menti, tá? Então, você que sabe, você tem o poder na produção independente. Essa é a vantagem. E tem as desvantagens, que é um fluxo enorme de trabalho, que é só você, entendeu? Ou a tua equipe. Mas por um lado isso é bom, por um lado é muito bom, você tem controle artístico total. Eu comecei fazendo em 2012 a produção do filme. Eu fiz algumas animações testes assim, e eu vi que eu podia fazer a animação do KOF ou de qualquer outro anime assim, seja original ou não. Então eu decidi fazer a do KOF, que é um jogo que eu sempre gostei. Pra mim é o melhor jogo de luta em 2D da história, até mais do que Street Fighter, na minha opinião, pela a revolução que ele criou, esse lance de 3 lutadores em um grupo, em um trio, para lutar um contra o outro. Isso daí eu achei maravilhoso. Até quando estreou eu tinha 9 para 10 anos, marcou muito meu final da minha infância, assim, no início da minha adolescência. Então é o jogo que eu mais gosto. Então eu quis que o meu primeiro projeto grande de animação fosse o do KOF. Então eu fui fazendo, comecei com os storyboards, fiz os storyboards, demorou mais ou menos uns 3 meses para criar toda a história. Eu primeiro desenhei o storyboard, primeiro eu tinha feito a sinopse, depois eu fiz os storyboards. Não quis fazer um roteiro convencional, até porque ia ser só eu na produção, entendeu? Eu só iria fazer um roteiro para dublagem, que tem que ter. Então eu decidi seguir sair um pouco do tradicionalismo de uma produção de animação. Fui produzindo, a história foi criando corpo. Eu mudei os designs de alguns personagens, inclusive do Ryugo. Inclusive eu mudei o nome dele, que ele se chama Ryusuke. Eu tirei esse nome, botei Ryugo, porque é um pouco engraçado. Eu e um amigo meu, quando a gente era mais jovem, assim, a gente contava umas mentirinhas assim pros colegas nos fliperamas, assim, nos arcades. A gente falava que se você derrotasse o Orochi, tendo dado perfect em todos os lutadores, e inclusive no Orochi, em The King 97, com um golpe especial, com certeza apareceria esse guerreiro. Quer dizer, era uma missão impossível, num crédito só, e dando perfect em todos. Quase impossível mesmo. Coisa de garoto mentiroso, causeiro. A gente falou essa lorota, e assim, pior que o pessoal acreditou lá no bairro onde eu morava. Só que quando eu tive a ideia de fazer o filme e do vilão, logo lembrei desse personagem. Só que quando a gente contava essa mentirinha, a gente falava que ele era o pai do Orochi. Pra não ficar uma coisa absurda, já que o Orochi é uma divindade, certo ela não ter um pai, um criador total, eu decidi então que ele seria um Hakusho do Orochi, que queria o poder do Orochi para dominar o mundo ele mesmo. Ele mesmo criou uma nova ordem mundial. Então foi por isso que eu desenvolvi o nome dele, o personagem, baseado nessa galhofa que a gente contava para os colegas do bairro.
Aqui, gente, meu estúdio, ó. Desculpa a bagunça que eu tô arrumando a casa. Isso aqui é a máquina onde eu faço as animações. Isso aqui são meus papéis que eu desenho. Isso aqui, deixa eu mostrar aqui, meus pincéis. Tá uma zona isso aqui, tá uma zona, tem que arrumar isso aqui. Isso aqui são meus cadernos de rascunho que todo desenhista profissional não deve ter, para ter referência de trabalho. Isso aqui é um personagem do meu mangá Fullmetal Galaxy, que vai aparecer em breve. Isso aqui é desenho de nave, da nave desse personagem. Aí tem aqui, ó, tem vários sketchforms, né? Tem vários rascunhos. Aqui. Tem de várias histórias minhas ou referências que eu quis pegar para fazer futuramente alguma coisa. Super Narigudo. Tem várias formas aqui. Bom, isso aqui é do filme do KOF. Isso aqui eu vou mostrar os primeiros designs. Deixa eu ver. São os primeiros personagens. Os primeiros sketches. Aqui são o pessoal, são os vilões do grupo do Ryu. Isso aqui vai ver até um personagem do filme famoso Sétimo Selo do Igman Bergman. É o personagem da morte que joga xadrez. Isso aqui quando ele aparece, igualzinho esse personagem, da morte. Ryogo ainda com o nome de Ryusuke Nanakaze, como se ele fosse parente do Yashiro Nanakaze. Eu quis tirar isso para não querer que tivesse uma ligação, que ele fosse na verdade irmão do pai da Leona, tio dela. Ele originalmente seria o irmão mais velho de Yashiro. Decidi tirar isso, que ele fosse o irmão gêmeo do Gaiden, pai da Leona. Mais personagens que seriam do filme do KOF. Design nada a ver. Eu vi que ia ser uma besteira. Design do Japão feudal. Não tem sentido, né? Se a história é no século XX. Espelho. Primeiro esboço do espelho Yada. Mitsune. Aqui ele se chamava. Primeiro design realmente do. Que seria do Ryugo. Ele chamava Ryusuke Sugero. Nada a ver. Parecia o Sensui do Yu Hakusho. Inclusive com esse detalhe da armadura. Eu achei ridículo o que eu fiz. Então decidi mudar. Deixa eu ver. Agora sim. O Ryugo. Como ele vai aparecer. Já com o poder total de Orochi. Esse já é o design já. Ele aqui de novo. Aqui tá o Shingo. Esse aqui é o Kyo lutando com ele. Já para a última luta que ainda não tá pronta. O design, a cena ali não fiz. Aqui. Inclusive a última a cena de luta vai ser bastante complicada, porque eu quero que seja um final épico da série, pro filme da série, entendeu? Para os fãs gostarem. Então tá. Gente, isso aqui é o meu local de trabalho. Desculpa a vocês que tá essa bagunça. Eu queria mostrar um pouco da minha rotina, só como é que é a produção, apesar de estar essa zona aqui, a minha mesa, tá? Gostei muito de estar partilhando como eu crio, como eu tenho as ideias para fazer a história, e agora eu tô querendo compartilhar isso com vocês. Eu quero muito que vocês gostem e divulguem nas redes sociais. Eu peço aos fãs que me ajudem, divulguem o meu trabalho. Por mais que possa
Não sei se a SNK vai gostar, se ela vai querer arrumar problema comigo, mas eu quero só poder divulgar esse trabalho. Então eu agradeço a vocês por tudo.